Olá, muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres aqui na sua Curiacos TV, pontualmente às 15 horas. Nunca falhamos, 15 horas estamos aqui para lhe dar a conhecer mais um projeto. E para já aguçar a curiosidade daqueles que nos veem e nos ouvem, dizer que hoje vamos estar a conhecer um projeto que tem a ver com aquelas ranhocas, tosse, expectoração dos nossos bebés, dos nossos mais pequeninos e que tormento são. É mãe, está em casa, vai ter um bebê, também já precisa de preparar isso. Aproveita agora, ainda quando ele ainda só está lá dentro da barriga e não dá tanto trabalho cá fora. Portanto, muita atenção aqui às avós, tias, pré-mamãs, mamãs. Hoje este programa é para si, com certeza vai fazer muita falta e vai dar muito jeito. Mas agora tenho eu que fazer aqui a minha parte, de lhe lembrar que estamos no Facebook, programa Conversa de Mulheres, e também no Instagram, Conversa.mulheres. Lá pode aceder e saber a nossa programação semanal com os temas, pode conhecer as nossas convidadas, as suas páginas, pode fazer like, pode nos dar um seu olázinho, estou aqui, pois é, gostamos tanto desses olás, pode nos dar o seu sorriso, a sua participação, dar ideias, sugestões de projetos, é para isso que serve as nossas redes sociais, também o nosso número de telefone. E estamos, como já sabe, no YouTube. No YouTube, ao fim de cerca de 2 semanas, os programas ficam completamente disponíveis. Para quê? Para poder partilhar com alguém, para poder rever, porque sim, eu ouço quando falam comigo diretamente e me dizem e aquele programa daquela convidada eu gostei, mas depois naquele dia já não pude ver, depois quando fui para ver já tinha saído da box. Pronto, então depois pode ir ao YouTube, é fácil, se já tem mais alguma idade, não está tão à vontade com o YouTube, peça aí ao neto, ao sobrinho, sobrinha, neta, filha, amiga mais nova, para lhe mandar o link e depois é só clicar do seu telefone. Então, YouTube da Curiacos TV, playlist de Conversa de Mulheres, programas completos. E estamos também nas várias plataformas, na Nós, Mel, Novo, Vodafone e também no satélite Hispasat. Não sabia esta? Pois é, tem família aí pela Europa, tem que lhes dizer para assistirem à Curiacos TV. E nós agora vamos ficar com um pequeno separador e vamos já conhecer a nossa convidada. Eu volto consigo já. E estamos aqui de volta e já tenho aqui comigo a enfermeira Luciana Rodrigues. Olá. Olá, bom dia. Boa tarde, seja bem-vinda a este programa. Animada? Olá, boa tarde. Sim, animada. Muito animada e Um lisonjeada bocadinho com este nervosa. convite. Pronto, já todos viram que a Luciana está nervosa. Ainda sabe o seu nome completo? Sei. A data de nascimento? Está tudo certo. E o número do cartão de cidadão também. Sabe? Olha, eu quando saí do hospital com o meu filho não sabia nada disso. Acho que já nem sabia dizer o nome completo. Tinha que pensar para saber em que data é que eu nasci e esqueça lá isso do cartão de cidadão. Portanto, dá muito melhor que eu e eu sobrevivi. Sobrevivemos todas, acho É, eu, não é? É isso, verdade. É isso. Luciana, vem-nos falar do seu projeto Alívio em Respirar. Gostava só que fizesse aqui um pequeníssimo resumo sobre o que é que este projeto consiste, para depois conhecermos um bocadinho a Luciana e então irmos ao projeto em si. Ok. Então, a Alívio em Respirar nasceu para ajudar mães com crianças com recorrentes infecções respiratórias e, sobretudo, para as ajudar e para as ensinar a prevenir as infecções, porque penso que é isso que todas nós queremos, não é? Ver os nossos filhos saudáveis, livres do ranho, da tosse e da expectoração que tanto assombra as nossas crianças nos primeiros anos de vida. O ranho, a tosse, a expectoração são uns bicho-papões realmente chatos, maganos. Já vamos conversar sobre isso. Se ainda é pré-mamã, não queremos dar más notícias. Mas se calhar mais vale saber agora do que depois, digo eu. Não sei. Pronto. Luciana, conta-nos um bocadinho do seu percurso. Luciana, desde pequena queria estar ligada a esta área da saúde ou nem por isso? Ou tinha outros planos quando era mais pequena? Quando era ali com uma Joaninha? Quando era ali com uma Joaninha, não sei. Não se lembra, não é? Como era... Pronto, mais um bocadinho mais velha que a Joaninha. Eu lembro-me, não é? Em miúda e nós, mulheres, não é? Quando éramos meninas, todas brincamos com as bonecas às casinhas, Sim. aos restaurantes, etc, não é? E eu... Nunca brinquei aos restaurantes, mas pronto. Eu brincava, eu gostava muito. Eu Os seus pais têm vislumbrava-me... restaurantes ou não? Por acaso não, nada a ver. A profissão deles não tem nada a ver. Eu lembro do cabeleireiro,
de andarmos também. a passear por casa, por fora, mas não me lembro. Mas se calhar havia, não estou a dizer. Eu vislumbrava-me, e ainda hoje os meus pais falam sobre isso, a ser empreendedora, a ter o meu próprio negócio, a fazer. Pronto, já estava no Pronto, seu sangue. portanto, se calhar já cá estava. Não sabia era o quê, não é? Depois, eu venho de uma família maioritariamente de enfermeiras e, portanto, não degenerei. E quando cheguei ali ao secundário, tínhamos que escolher a nossa área de interesse, não é? E eu pensei, acho que é para a enfermagem que eu vou. E Essas pronto, pessoas que têm na sua família são pessoas de referência para si? são. São, Pessoas que nomeadamente, look up, umas sim, pessoas que admira, que sim, vê sim. assim. Sobretudo a minha madrinha. A minha Sim. madrinha de batismo é uma pessoa por a qual eu tenho muita estima e ela é enfermeira e, portanto, eu via, não é? Observava o que é ser enfermeira. É uma pessoa, O que é que via do outro lado de fora de ser enfermeira? via uma pessoa muito carinhosa, com muito cuidado com os outros, não é? Eu sempre me considerei uma pessoa que gosta de ajudar os outros, portanto faço bem sem olhar a quem, e via nela esse exemplo. Ok, ser enfermeira é isto, se calhar é este o meu caminho, se calhar é isto que E eu não quero. via aquela parte que os enfermeiros trabalham muito por turnos, não é? Há Não, alguns ainda que era até, ingênua, ainda não sim, tinha. há alguns que conseguem ter assim até um horário mais fixo, mas acho eu, Sim, maioritariamente os enfermeiros acabam por trabalhar por turnos, senão ninguém tinha vida, não é? Quase para exato. além do hospital. Sim. Do hospital, ou seja, onde foram, onde trabalham. Não vi esse lado, Não, não, porque porque eu podia já ter era. consciência. Eu acredito que uns filhos de uns enfermeiros, eu tenho uma amiga que é enfermeira, e eu acredito que os filhos já têm consciência, porque cresceram toda a vida com a mãe, uma vez está a trabalhar à noite, uma vez está a trabalhar de manhã. Sim, Ah, sim. já têm esta consciência, tinha esta Não, consciência, não? não tinha, não é? Porque era a minha madrinha, não era a minha mãe. Pois, Portanto, quando exatamente, não estava estava ali com em ela, ou casa. às vezes Ok, já estou a perceber. ia ao local de trabalho dela, ela trabalhava em centro de saúde, portanto não havia esta, Sim, esta é rotatividade de mais. turnos, não é? Pronto, portanto não tinha essa consciência. Quando ingressei efetivamente no curso, sabia aquilo que me esperava, mas nunca foi sequer E nunca uma medo preocupação. de sangues, nem de Nada, injeções, nem de agulhas? nada, nada. Isso é que é Aliás, uma coisa que me impressiona. Como é que as pessoas nascem? Onde é que está esse chip? Será que eu ainda posso adicionar na minha vida? gosto muito de picar as outras pessoas e desculpem-me Deus, dizer ainda por isto, cima, trazem-me uma pessoa assim logo, acho que eu estou aqui sozinha, mas nem não me trago assim piquem a a mim. Cláudia. Não vou deixar que me pique, não pense nisso. Não, 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 não. Não sei, sabe que eu tenho uma tendência para estar a falar com as pessoas e ir olhando para as mãos. Para as veias, quero ver as veias, eu sou Exatamente, e fácil, as sou suas boa. são maravilhosas. Eu sei, eu sou boa de picar, podem-me picar em quase todo lado, sai sangue por todos os lados, é uma maravilha. Não há aquela coisa, anda aqui, piquei, agora já não há. Não, não, nunca tive essas histórias desses filmes, não. Atenção, pais, não pique crianças, fiquem Exato, descansados. eu ia dizer isso agora, veja lá, se calhar agora está tudo a dizer, não, esta senhora eu não vou chamar que ainda me vem para aqui picar. Quero cá em casa. Não, não é nada disso. Então, e gostou do curso? E gostei do curso e terminei o curso e comecei a trabalhar na área. Não nesta área pediátrica, comecei a trabalhar num serviço de adultos, onde tinha muita Onde tinha muita gente para variedade picar? Estou a também brincar. e outras técnicas. E outras técnicas, não é só picar. Eu estou a brincar. Quem me conhece já sabe que eu tenho. Já conhece um bocado as minhas fobias e os meus gostos e os meus medos por coisas que doem e essas coisas todas. Mas já estou muito tranquila. Estou para aqui a exagerar porque já não tenho fobia de agulhas há muito Fico tempo. descansada que eu também não trouxe nada na mala, Sim, portanto não sim. corre esse risco. Está ali uma seringa, mas não traz a agulha, é só a Não, esta, seringa. esta é inocente. Essa. E pronto, comecei a trabalhar numa área de adultos. Naquela altura, portanto, tinha 22 anos, não fazia ideia se gostava de trabalhar mais com crianças ou com adultos, ou se havia uma área mais específica, pronto. Portanto, também queria aprender um pouco de tudo, que considerava isso E é bom importante. num centro de saúde ou nessa área assim consegue-se aprender um bocadinho de tudo e apanhar várias vivências e várias experiências? Sim, eu fui trabalhar para o hospital, Ok, e o serviço para onde eu fui era um serviço de otorrinolaringologia. ok. E, portanto, tanto tínhamos crianças, mas era mais em cirurgia de ambulatório, portanto, não ficavam internadas, eram intervencionadas e iam embora no próprio dia, como tínhamos adultos com uma série de patologias, desde patologias agudas, como amigdalites, como tínhamos doentes com neoplasias e, portanto, em estadios avançados, onde prestava cuidados paliativos, cuidados para a pessoa tratar, não é? Recuperar, poder retomar a sua vida. Portanto, havia uma variedade. Depois acabei por ingressar no bloco operatório do mesmo serviço
e para mim foi o sobre azul, portanto foi assim das áreas que mais Portanto, gostei. agora não é só Bloco picar operatório. pessoas, é ver o médico a abri-las. É ver um médico É um a bocado abri-las isto. e assistir, sim. Se eu É um bocado desmaiar, isso. continuem o programa, façam de conta que isto não está a acontecer, bebam um chazinho. Não, estou a brincar. Portanto, anestesiar, aí sim, foi onde eu comecei a tomar mais consciência. contacto Sim, é que com isto sim, eu sou crianças. impressionável por coisas que eu imagino. Portanto, não Sim, podemos. sim. Portanto, porque o bloco operatório otorrino, mais crianças que adultos? As duas coisas. As duas coisas. Tenho ideia que hoje em dia é uma área que se tem alguma atenção, não é? Para evitar problemas no futuro. Falo isto por causa do meu filho, que me Sim. foi dizer, isto há uns anos não se fazia nada, porque não era nada de grave, mas hoje em dia, para prevenir, já se faz algumas Cirurgia. cirurgias e algumas coisas. É importante nós percebermos que nenhum médico diz a um pai que, olha, vamos operar ao filho de ânimo Não, leve. claro, não é? claro, Portanto, não estou a dizer isso, estou a dizer que hoje em dia já se está muito mais consciente dos problemas que algumas coisas que pareciam não tão graves podem sim, trazer no sim. futuro e que se tenta tratar quando os miúdos são mais pequenos, não é? Sim, sim, sem dúvida. Precisamente para evitar chegarem a este estadio de ter que ser operada a criança. Pronto, portanto, depois na altura, no bloco operatório, foi onde eu realmente comecei a ter mais contacto com as crianças e a perceber-me da enormidade ou da grande quantidade. Também era um hospital central, não é? Portanto, da quantidade de crianças que eram intervencionadas para cirurgia de remoção de amígdalas, de adenoides, colocação de tubos nos ouvidos, tudo porquê? Por quadros recorrentes de adenoidites ou hipertrofia dos adenoides. Hipertrofia, portanto, tem os adenoides muito grandes. São os adenoides que crescem, ok? E que acabam por causar obstrução. Isso é porque os adenoides crescem, é uma coisa genética que acontece ou é por alguma causa, alguma coisa... Há várias causas. Aqui a principal na idade pediátrica são as infecções das vias Recorrentes, aéreas superiores recorrentes, ou seja, vias aéreas superiores, nariz, garganta, ouvidos, recorrentes. Isso vai fazendo com que a mucosa nasal e os próprios adenoides, os adenoides são um tecido Vai usar o que bichinho. está, claro, eu utilizo sempre aqui o meu manequim para explicar tudo aos pais. Tem que só esperar um bocadinho, que é para eles filmarem. Pode ir falando, mas deixe-o aí sossegadinho para eles... Olha, está a ver? Para aparecer bem. bonito na televisão, maquilhado. Portanto, os adenoides são uma estrutura que se localiza aqui na região posterior do nariz e a função deles é proteger o organismo da criança da entrada dos micro-organismos que ela naturalmente inspira. E, portanto, são ali a primeira linha de defesa do organismo da criança contra as infecções. O que é que acontece quando um nariz que está constantemente com secreções nasais, ou seja, o ranho, está em contacto tanto com a mucosa do nariz como com os adenoides, eles ficam inflamados e começa a tornar-se uma inflamação crónica porque simplesmente em muitos dos casos não há uma lavagem nasal que remova aquelas secreções que uma criança com meses ou com 2 ou 3 anos de idade ainda não consegue sozinha eliminar, não é? Como através do assoar, por exemplo. Portanto, E isto vai estamos causando... aqui a dizer uma coisa muito importante que é as crianças, e eu agora diria também os adultos, porque há pessoas que têm muita mania de aguentar ranho, Sim. mas o ranho no nariz, claro, toda a gente vai ter ranho, não é? Porque o ranho é aqui uma reação normal a montes de coisas, não sei muito bem o quê, pode ser por alergia, pode ser por... Todos nós produzimos ranho, portanto eu vou pronto. falar em ranho, que é o termo Ranho que é toda a palavra gente... certa. Desculpem lá, estamos à tarde, acho que podemos dizer, senhora produtora, não vamos receber nenhuma multa por dizermos a palavra ranha às 15 e qualquer coisa da tarde. Pronto. O nosso nariz, temos que perceber que o nosso nariz tem uma função extremamente importante e na generalidade esquecemos-nos disso, não é? Portanto, ele não serve só para enfeitar a nossa cara. E alguns ele acham que está... tem o nariz grande mais e não... Exatamente, e opera-se o nariz para ficar com uma estética mais bonita, etc. Mas ele está chapado no meio da nossa cara por algum motivo. Sim. E para quê? Para nós inspirarmos. Quando inspiramos, o nosso nariz faz 3 funções maravilhosas. Ele vai filtrar o ar que nós inspiramos, impedindo que todas as partículas que nós inspiramos penetrem nos pulmões. Vírus, bactérias, pós, pólenes, gramíneas, portanto, tudo aquilo que existe no ar. Ele vai umedecer o ar que nós inspiramos, porque os pulmões gostam de ar quente e úmido e vai umedecê-lo. Portanto, tem aqui um papel fundamental. Não é só cheirar, é muito mais do que isso. Qual é o produto de toda esta inspiração? Se o nariz vai aprisionar estas partículas inspiradas, tem que se livrar, entre aspas, não é? Delas de alguma forma. Então, produzindo. Exatamente. A título de curiosidade, todos nós produzimos diariamente entre 1 a 2 litros de ranho.
A sério? Eu há alturas que eu acho que isso é mesmo verdade, até para mais, até para o garrafão dos 5 litros. Mas, tipo, num dia como hoje, não acharia um a 2 litros. Pronto. É pá. Não pensamos sobre isso, porquê? Porque nós vamos deglutindo o processo natural isto é a autolimpeza que o nosso Sim, nariz nós faz já para se fazemos. manter saudável. Mas isto tudo que era para lhe dizer, e deixar aqui um sublinhado, underline, lá em casa, que é muito importante toda a gente se assoar muito bem. E principalmente estava-nos a explicar que nos bebés e nas crianças que ainda não se assoam, ou seja, temos que arranjar aqui outra maneira de fazer isto, porque senão todos estes vírus, estas bactérias, whatever, estas coisas más, estes bichinhos maus vão entrar, não é? Vão E entrar. no caso das crianças isto pode começar a ficar entupido. Exatamente. E ao ficar entupido, vai haver as obstruções nasais, que acabam por ser muito recorrentes, ou a criança está constantemente com o nariz obstruído, e uma criança que esteja constantemente com o nariz obstruído, ela vai respirar por algum lado, por onde? Pela boca. Isso vai trazer aqui uma cascata de acontecimentos que vai prejudicar toda a saúde, não só respiratória da criança. Porque a boca já não tem o tal ou tem um umedecimento que falou e esta... Também. O ar vai entrar impuro, vai entrar frio e vai entrar seco. E Portanto, isso vai... respirar pela boca não é de todo... Não deveria ser uma regra. Não. A boca serve para falar e para mastigar, para comer. Não serve para respirar. E o interessante é que 70% da população respira pela boca e não dá conta. Portanto, não é um problema exclusivo das crianças, é também dos adultos. Porque é que há tantos adultos com rinites, com sinusites crónicas? Porque respiram meramente pela boca, porque os narizes não estão funcionais. Eu tenho não se assoam. Também, o facto de não se assoarem, não fazerem uma higiene nasal boa, vai potenciar. Depois há sempre aqui muitos outros fatores que ajudam a que haja estes problemas crónicos. Portanto, não vamos pensar só que se lavarmos o nariz fica resolvido. Fica tudo resolvido. Não, mas previne-se muitas coisas. Se calhar poderíamos dizer, 50% a 60% das coisas seriam não se chegarem a entrar à frente. Exatamente. Quando já há uma situação crónica, é importante as pessoas perceberem que a lavagem nasal e outras técnicas têm que aliar sempre a terapêutica e o acompanhamento médico. Exatamente. Outra coisa que lhe ia perguntar, porque estávamos a falar sobre respirar pela boca, e que aqui, na questão dos bebés e das crianças que estão a aprender a viver, ok, nós todos respiramos inconscientemente, não é? Sim, é um ato inconsciente, é vital. Se não respirarmos, não sobrevivemos. Mas, se calhar, se eles estiverem sempre com o nariz um bocadinho obstruído, também inconscientemente vão começar a respirar pela boca, e mesmo já quando não têm o nariz obstruído, podem estar a respirar pela boca. Podem. Isto acontece, não é? Acontece porque o nosso cérebro tem uma função que se chama a neuroplasticidade. Ou seja, se alguma zona do nosso organismo, do nosso corpo, cai em desuso, não é utilizado, o cérebro esquece que existe. E, portanto, se uma criança ou um adulto respira predominantemente pela boca, esquece que o nariz funciona e, portanto, deixa realmente de o usar na maior parte do tempo. Portanto, é extremamente importante mantermos o nosso nariz funcional, porque vamos prevenir toda uma cascata de acontecimentos. Para as mães de bebés e grávidas que nos ouvem, os bebés são respiradores nasais puros nos primeiros 6 meses de vida. Portanto, se o nariz do bebê tiver alguma secreção nasal, algum bocadinho que seja de ranho, vai... Eles se calhar nem respiram quase pela boca, não é? Exatamente. Não respiram pela boca. Portanto, se houver alguma secreção nasal no interior do nariz, vai haver alguma dificuldade respiratória associada. E onde é que as mães notam mais isso? Durante a amamentação. Ou durante o aleitamento, ou seja, quando a criança está a mamar, é quando notam que o meu bebê não respira bem. Porquê? Porque ouvem algum barulho. É engraçado que as mães relatam exatamente, parecem uns porquinhos. O meu filho parece um porquinho, não é? Está a roncar. Porquê? Porque são as secreções que vão andando ali dentro do nariz para trás e para a frente. Porquê? Porque o bebê, enquanto mama, ele tem que fazer uma tríade. Ele tem que sugar, tem que deglutir e tem que respirar. Portanto, isto está tudo encadeado. Durante o processo da inspiração, as secreções que estão no interior do nariz andam ali a passear com o ar inspirado. E é quando se ouve aquele barulho que as mães relatam que são os roncos que as crianças têm dentro do nariz. Portanto, é importantíssimo
lavar o nariz aos bebés, remover-lhe estas secreções diariamente, para que eles consigam mamar bem. Depois, claro, não vou entrar aqui no tema da amamentação, porque não é a minha área, mas um nariz bem lavado vai facilitar a amamentação. Vai permitir que o bebê consiga mamar melhor, com mais eficácia, com muito mais tranquilidade. Vai permitir que o bebê durma bem, não é? Qualquer um de nós consegue compreender... Quer um bebê dormir bem. Não é? Toda a gente quer bebê dorme, dorme a noite, dorme, bebê, dorme. Toda a gente quer isso. Eu digo isto aos pais, pensem quando vocês estão constipados, conseguem dormir bem? Não conseguem, portanto o bebê vai ter uma sensação muito semelhante, tem o nariz obstruído, E fica a nós mais também nos irrequieto. apetecia chorar e fazer uma berração, não fazemos. Exatamente. Mas eles, como não têm esse filtro, fazem birra e pronto. Exatamente, eles ainda não têm essa capacidade de gerir as emoções, portanto como é que eles vão mostrar? Através do choro, não é? Obviamente. E uma coisa que lhe vou perguntar, tenho aqui outras, mas nesta sequência, que não sei se é um mito, se é mesmo verdade, quando os bebés são muito pequenos, não é? Quando nascem, e não sei até que idade, há aqui tipo uma ligação que ainda está a ser estabelecida ou está a ser mais ou menos fechada. Então há aqui quase alguma coisa por isso daí eles terem mais otites ou não? Essa questão das otites não tem propriamente a ver com o que você me está a colocar. Porquê é que as otites são tão frequentes na idade pediátrica? Por causa da posição em que o ouvido está no rosto da criança, a posição anatómica. Ou seja, vou pegar aqui na Joaninha para te explicar. Sim. Primeiro temos que compreender que o nosso nariz não é só o que nós vemos cá por fora. Sim, o nosso nariz tem uma grande profundidade. Portanto, o nariz, qualquer nariz, seja de criança ou de adulto, começa aqui exatamente onde nós o vemos e percorre o rosto até cá atrás ao ouvido. Não é? Eu até costumo mostrar aos pais, em jeito de brincadeira, mas que eles acabam por perceber bem, eu coloco o meu manequim no meu rosto e eles conseguem perceber que o nariz vem desde a ponta até aqui ao ouvido. Claro. Não é? Pronto. E aqui se faz a conexão do ouvido com o nariz. O que é que acontece nas crianças? O ouvido anatomicamente está assim posicionado. Ok? Ver se as pessoas conseguem ver. Assim. No adulto o ouvido está assim para cima. Ok. Portanto, é muito fácil as excreções que estão dentro do nariz passarem para o interior do ouvido. Ao contrário do adulto, que se o canal do ouvido está mais, ascendente, as excreções não sobem. Né? E isso vai mudando quando? Quando é que esse canal... Isso vai mudando com o crescimento das crianças. À medida que elas crescem, a posição em que o ouvido anatomicamente está vai alterando. Claro que se uma criança é pequenina, o canal do ouvido também é muito mais estreito. Não é? E, portanto, não ventila tão bem e há aqui uma propensão maior. Era aí que eu ia chegar, era isso que eu não me estava a lembrar, que é a ventilação. A ventilação. Que eu tenho um filho de 7 anos, mas que foi uma coisa que me falaram quando ele era mais pequeno, que algumas coisas que aconteciam era a falta de ventilação dos ouvidos. Exatamente. Porquê? E que eu fiquei assim, como assim a falta de ventilação? Qual foi a janela que a gente não abriu? Não é? Falta de ventilação. Pronto, e que me explicaram qualquer coisa que eu não saberia bem definir, não é? Mas que há aqui uma qualquer ligação que não permitia aquilo ventilar. Ouvido, nariz e garganta estão interligados. E o ouvido, para funcionar bem, para conseguir haver uma boa audição e ele fazer bem a sua função, ele tem que estar ventilado. Como é que ele é ventilado? Através do ar que entra pelo nariz. Se o nariz estiver ranho, vai haver obstrução do canal do ouvido. Tanto a secreção nasal pode entrar no ouvido, como pode ficar a tapar a entrada do ouvido. Eu dou este exemplo. Quando nós estamos adultos congestionados, por vezes sentimos uma pressão nos nossos ouvidos. A nossa audição até diminui. Que fazem sentimos aqueles estalidos. Exatamente. Sentimos até a diminuição da audição. O que é que isto quer dizer? Que as secreções nasais que o ranha tanto que está a tapar a entrada do ouvido. Então, na criança, é fácil percebermos que este acontecimento é semelhante. A diferença é que o ranho pode facilmente entrar no ouvido. Há vários tipos de otites. Uma das mais comuns e recorrentes nesta idade acontece por causa da presença de ranho no nariz. Então, como é que nós vamos prevenir estas otites recorrentes? Lavando o nariz às crianças. Quando as otites já são crónicas, ou seja, a criança tem com muita recorrência, aí é extremamente importante. A criança, à partida, já estará a ser seguida por um especialista na área, um otorrino,
é importantíssimo cumprir a terapêutica, seguir todas as indicações do médico. Há especialistas que não recomendam lavagem nasal nesta fase. Aí o que é que eu digo aos pais? Sigam a recomendação do médico, porque ele conhece bem a história do filho e, portanto, sabe como é que... Hoje em dia isto também, agora aquilo que falou, é um bocado um susto. Por exemplo, o meu filho quando era pequeno, a lavagem nasal a mim nunca me foi falada como é que vamos falar hoje e vamos mostrar, mas que já percebi por colegas e pessoas que conheço que têm bebés pequenos, que hoje já é prática recorrente este tipo de lavagem nasal. Nós ainda fazíamos a aspiração, mas que também me foi dito, tem que aspirar muito, e eu sempre tive um bocado esta panca do ranho e que achei que a criança não devia ter ranho e ele estava sempre com ranho. E ainda bem, porque agora, mais velho, o otorrino disse-me, se você não tivesse feito isso, hoje se calhar tínhamos de estar a fazer aquelas cirurgias que falou, dos tubinhos no nariz e isso tudo, e que... vê, eu sou chata, mas valeu a pena. Pronto, mas fazíamos isso. Portanto, às vezes a pessoa também é inundada de informação, porque vai à internet e procura qualquer coisa e diz uma coisa, depois o médico diz outra. Mas eu acho que isto que a enfermeira Luciana disse é muito importante, que é o médico... ou a gente não confia no médico, então é melhor ir a outro, ou se a gente confia, deveria seguir aquilo, porque o médico conhecerá, está ali a ver melhor do que o site da internet, sem dúvida, não é? que é uma coisa geral, não é? Costuma dizer, não vão ao Dr. Google, vão a um profissional de saúde, não é? Porque vai saber explicar-vos e ensinar-vos aquilo que se está a passar com o vosso filho. Portanto, hoje o que nós vamos aqui falar, e o seu projeto é este, como é que surgiu a Alívio em Respirar? Acho que é importante contar isso. Depois temos umas fotos para mostrar e tudo, sim. A Alívio em Respirar surgiu há 2 anos atrás, sensivelmente, e precisamente porque o meu primeiro filho foi uma criança sempre com muitas infecções respiratórias, com muitas otites, desenvolveu uma adenoidite. Andou lá no bloco a ver sempre miúdos doentes e quando depois olhava para o seu filho, não? Quando olhava para ele, o meu filho acabou por ter que ser intervencionado, e foi precisamente no bloco operatório onde eu trabalhava, teve que fazer cirurgia de remoção de adenoides. Não ficou lá. Não. Não conseguiria. Uma coisa é quando estou no papel de enfermeira. Sim, outra coisa é quando estou no papel de mãe, não é? As coisas são diferentes. Nunca piquei um filho, nem vou fazê-lo, nem nunca fiz assim, técnicas invasivas com eles. E portanto o meu primeiro filho, Rafael, que tem atualmente 7 anos, foi um miúdo que estava sempre, é verdade, estava sempre com bronquiolites, com otites, tudo derivado da inflamação crónica dos adenoides dele. Está a ver o meu filho, e acho que há um exemplo para ajudar, por exemplo, o seu filho estava sempre, a pessoa já fica ali de alerta. O meu filho teve uma otite que depois nunca mais deu sinais. Ele chegou a ser tratado para uma otite, porque o médico, ele tem aqui uma otite, e não era a otite que estava a fazer a febre. Depois descobrimos que era outra coisa, porque a otite ficava lá tipo escondida. Sim. Ou seja, aquilo ficou ali, arrebentou, nunca foi cicatrizando, mas ele não tinha sintomas. Portanto, daí muito importante a pessoa sempre... A lavagem é sempre uma... Vai sempre ajudar a prevenir. Que são totalmente silenciosas, não dão febre, não dão dores, dão às vezes uma diarreia e os pais confundem aquilo com uma gastroenterite, um vírus qualquer que a criança apanhou na escola. Eles depois são pequeninos, é dentes, exatamente. É tudo, não sei o quê. E só se percebem que houve porque porventura foram à consulta de rotina do pediatra ou do otorrino e ele disse, olha, teve aqui, mas eu não dei conta. Pois. Acontece. Portanto, aqui muito importante. Então, estava a dizer, o seu filho mais velho, mais novo, tinha muito recorrentemente estas infecções? Estas infecções, portanto era seguido em otorrino, era seguido em imunoalergologia, na pediatria, fez uma série terapêutica, foi sempre otimizada, mudada, etc. Tem uma enfermeira em casa, portanto saberia o que fazer. Portanto, à partida, não é? Eu achava que sim. E portanto, o miúdo, apesar de fazer toda aquela medicação e de ter todo aquele seguimento, não prevenia que ele estivesse doente. Portanto, de 15 em 15 dias eu estava em casa com ele. 15 em 15 dias o miúdo estava com febre, estava com uma infecção, estava com uma otite, leia outra vez à urgência, leia outra vez à farmácia, outra vez medicar o miúdo, outra vez outro antibiótico. E chega a uma altura que penso que todas nós mães desesperamos um bocado, não é? Porque para já não foi a maternidade que sonhámos. Quando engravidamos, e acho que isto é geral,
a maternidade, pintam-nos a maternidade como cor-de-rosa, vai ser tudo Só maravilhoso. se não virem o programa, porque eu faço questão aqui de mostrar a maternidade. Ela é muito cor-de-rosa, Ela é mas tem muito muitas bonita. outras cores. Pois tem. Inclusive é o preto escuro. Pois tem. E a dada altura eu acho que vivia só no preto. Portanto, Sim, aquilo sim, gerava uma a pessoa, frustração e sim. uma A ansiedade pessoa quando muito grande. já não consegue gerir é muito complicado. Sim. Já não sabia o que é que havia de fazer mais ao miúdo, não é? Portanto, eu cumpria todas as indicações que me eram dadas, mas sentia que tinha que haver algo mais. Como é que era possível? Com tanta medicação, com tanto seguimento, com tanto cuidado que eu tinha com ele, porque é que as coisas não se resolviam? O miúdo acabou por ser intervencionado, por fazer a remoção dos adenoides, e a partir daí, pronto, começou a melhorar, o desenvolvimento físico e motor dele Pois, porque depois bastante também tem esse melhor. problema, não é? Que Também, há miúdos que não se desenvolvem por causa de... sim. Não desenvolvem tanto, não é? Não desenvolvem tanto. Não, o crescimento deles não é tão rápido, digamos assim. Não é? Por exemplo, uma criança que tem otites recorrentes, sobretudo com ruptura da membrana do tímpano, vai gradualmente perdendo a audição. Uma criança que está em fase de desenvolvimento das suas competências cognitivas Aprender e a motoras, ouvir as palavras, a tudo é muito tudo, complicado, claro. se tem perda de audição não consegue Sim. ouvir, portanto também não se consegue desenvolver. Há crianças que por terem, por exemplo, amígdalas e adenoides muito grandes, não se conseguem alimentar ou alimentam-se muito pouco, portanto não há uma evolução estatoponderal, ou seja, no peso e na altura, tão grande como seria desejável ou expectável para aquela idade. Portanto, todas estas infecções vão interferir no desenvolvimento das crianças. Pronto, o Rafael acabou por ser intervencionado, foi melhorando, etc. Durante todo este percurso, enquanto enfermeira, eu sabia que havia uma especialização que era a reabilitação, e eu pensei, eu vou ingressar nesta especialidade. Portanto, Tem que haver aqui uma hoje forma... é enfermeira de reabilitação, não é? É verdade, sou enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação. Sim. E a partir daí, desta experiência tão pessoal, desta especialidade que fui fazer, comecei a construir a Alívio em Respirar, porque comecei a procurar soluções para o meu filho, como a lavagem nasal, como técnicas de melhoria da respiração, de drenagem de secreções, ou seja, uma criança que tem recorrentemente ranho, o que é que acontece? O ranho vai escorrendo do ouvido para a garganta e vai se depositando nos pulmões. Daí surgem as bronquiolites, as pneumonias, outros tipos de infecções. Lá está o que eu dizia há bocado, nós vamos deglutindo, nós vamos engolindo o ranho. O que é que acontece nas crianças? A produção está muito maior. Porquê? Porque elas andam na creche, não é? Portanto, o infectário, onde estão em contacto com diversos vírus para o qual o sistema imunitário delas ainda não estão preparados, e, portanto, a probabilidade de de terem ranho com muito mais frequência é maior. Se não se assoam, se não são capazes de deglutir aquelas secreções, elas vão entrando para o pulmão e vão acumulando. E, portanto, eu fui procurando técnicas não farmacológicas nem invasivas que fossem ajudando o Rafael a ir livrando aqui do ranho e da expectoração. Depois de validar tudo isso, porque ele, coitado, acabou por ser aqui a minha cobaia, Sim. fui aplicando isso no irmão mais novo. Como eu costumo dizer, são farinha do mesmo saco. Sim. E, portanto, teve que vir também avariado. Sim. Não diga isso, não vem nada avariado. Mas já foi diferente. Porquê? Porque eu já tinha este conhecimento e, portanto, os dois foram aqui as minhas cobaias, e realmente o que não consegui no primeiro tenho conseguido no segundo. E a dada altura eu pensei, isto é um problema tão frequente também com outras colegas, eu vi as minhas colegas, com os filhos com os mesmos problemas, amigas, etc. Por que não, agora que validei todas estas técnicas, transpor isto para outros pais? E pronto, e começou assim, em plena pandemia. Estava em casa com as crianças, tirei uma licença para ficar com elas e fui começando a ir para as redes sociais, começando a falar, a mostrar os miúdos a lavar o nariz, e foi a partir daí que, pronto, que naturalmente tudo se foi desenrolando. Portanto, no fundo, o que a Alívio em Respirar faz, não é? A Luciana ensina outras mães a poderem fazer estas técnicas, portanto, não é nenhum curso de enfermagem, não vão ser enfermeiros, nem médicos, nem fisioterapeutas, portanto, numa coisa não substitui a outra, Nada. não, mas ajuda aqui a fazer um trabalho de base que pode prevenir chegar a ser preciso uma ajuda mais especializada, não é? Exato. Aqui o objetivo da Alívio em Respirar é que todas vocês, mães, pais, tias,
madrinhas, sejam capazes de prevenir as infecções nas crianças, sobretudo quando a criança ainda é muito pequenina, não é? Começar ainda na gravidez a estudar, a pesquisar sobre as infecções respiratórias mais comuns, como é que se podem prevenir, porque a saúde, a manutenção da saúde, a sua base está na prevenção. Portanto, se nós formos capazes de prevenir, se estivermos atentas a determinados sinais de alerta, é muito mais fácil ajudarmos o nosso filho a evitar uma infecção do que deixarmos que ela se instale e depois só irmos tratar. Já é, exatamente. Então nós vamos ver aqui algumas fotos que vamos pedir que comente. Conseguimos ver ali, um bocadinho torta. Estou agora a ver. Então aqui o que é que estamos a ver? Aqui sou eu a fazer um domicílio, portanto Sim. aqui no caso uma criança que estava com uma bronquiolite, e o que eu fui fazer foram técnicas de cinesioterapia respiratória, ou seja, técnicas manuais, portanto não há aqui nada invasivo nem doloroso, e que ajudaram a criança a libertar a expectoração toda, pronto, que ela tinha a nível pulmonar. Foram necessárias, às vezes são necessárias 4, 5 sessões, aqui também, com uma criança um bocadinho mais velha, que estava cheia de expectoração e foi necessário ajudá-la a drenar e a livrar-se dessas secreções. Está com o computador e com a Joaninha. Aqui, é verdade. A Joaninha ali estava mais vestida. Ali já ali estava, devia ser inverno. Aqui está mais despida. Aqui sou eu a fazer consultas online, portanto, a pandemia trouxe-nos isto, não é? O migrarmos online, para o digital, para o online. E comecei por aí a fazer consultas online, ensinar aos pais sobre a prevenção de infecções, as técnicas, etc. Este é o seu mais pequenino. Aqui é o mais novo, é o Diogo, quando nasceu, portanto, nós os dois na maternidade. E aqui a família. E aqui, pronto, somos nós os três. O Rafael, que é o mais velhinho, e o outro, o mais pequeno, o Diogo, foram as minhas cobaias e que são os filhos maravilhosos. Aqui foi quando acabei o curso de enfermagem, portanto, ainda muito novinha, sem saber o que vinha por aí. O que é que eu esperava? É verdade. Pronto. Aqui a gravidez do Diogo. E aqui é um bocadinho muito mais preparada para lidar com as infecções e para prevenir. E pronto, é esta. Acho que já estamos a terminar. Temos mais um? Ainda temos mais. Ainda temos aqui foi o Rafael, portanto, este foi. É o Rafael, é o primeiro, foi assim o primeiro filho, foi o nascimento da maternidade dentro de mim, não é? O ser mãe. E nunca esperei vir chegar a este dia, que foi precisamente quando ele foi operado. Aqui estamos no hospital. E custa muito, não é? Ter um filho tão pequeno. Custa muito. Ter Está com aquela bomba. Uma das terapêuticas mais utilizadas hoje em dia nas crianças, não é? Os inaladores, que é o Ventilan, que é um broncodilatador, com a câmara expansora, uma das técnicas que eu ensino aos pais, como fazer corretamente a terapêutica inalatória, porque embora seja muito prescrita, sobretudo quando as crianças têm bronquiolites, têm asma, é necessário saber fazer corretamente as técnicas e infelizmente as técnicas ainda não são tão bem ensinadas. Quando faço esses ensinos aos pais nas minhas consultas, eles dizem-me sempre, de facto eu não fazia isto, eu não fazia aquilo. E uns dias depois, quando me dão um feedback, dizem-me, olha, finalmente parou de ter pieira, ou parou de ter uma tosse recorrente. Porquê? Simplesmente porque otimizamos a técnica de inalação. Portanto, também faz aqui esta ajuda. Falou dos domicílios, já agora pode-nos explicar, antes de irmos falar sobre a lavagem nasal, que domicílios é que faz? Que tipo de domicílios é que faz? Os domicílios que eu faço têm duas vertentes. Tem sempre a vertente da educação, portanto, ensinar aos pais o que é que está a acontecer com o seu filho. Levo sempre aqui o meu narizinho comigo, porque desta forma consigo-lhes explicar aquilo que se passa, porque é que a criança produz ranho, porque é que vai acontecer, porque é que se forma a otite, a bronquiolite, etc. Explicar-lhes como é que eles vão prevenir, que medidas podem ter em casa, a higiene da casa, a elevação da cabeceira da cama, a lavagem nasal. Portanto, há sempre uma componente educacional que é aquela que eu, enquanto mãe de primeira viagem, senti sempre que não tive. E apesar de ser enfermeira, há muitas coisas que nós não aprendemos no curso base, não é? Vamos aprendendo depois com a nossa prática. Também, exatamente, com a nossa prática.
E, portanto, eu considero muito importante, e as mães dão-me este feedback, finalmente explicaram-me, finalmente percebi porque é que acontece isto. Sim. Porque o facto da pessoa perceber também consegue prevenir melhor, lá está, estamos sempre aqui a Exatamente, falar não na é? base da Quando nós prevenção. compreendemos o que está por trás Sim, das coisas, exatamente. aceitamos muito mais facilmente que se calhar lavar o nariz até é normal e eu quero Sim, aprender realmente a fazer. Não é? Pronto. E depois avalio a criança sempre. Se houver necessidade de fazer cinesioterapia respiratória, porque a criança tem secreções pulmonares, faço. Se não houver necessidade, faço os ensinos da lavagem nasal. Isso é sempre. Pronto. Os pais treinam comigo ao pé deles para se sentirem seguros, para serem capazes de fazer, para eu os ajudar a posicionarem-se da forma mais correta, mais prática e mais confortável. E é nesta ajuda profissional que os pais conseguem fazer as técnicas sem terem medo, sem medo que as crianças se engasguem, sem medo de lhes provocar uma otite, porque depois há esta ideia que associada à lavagem podemos provocar uma otite à criança. Tem muito líquido e que vai líquido a mais lá para os ouvidos. O mesmo Exatamente. líquido que faz o ranho ir, Exatamente. faz o outro líquido ir também, que pode ser demais, não é? E, portanto, é neste acompanhamento que os pais conseguem perceber o que se passa, conseguem atuar. Sobretudo, eu quero que aprendam a descodificar os sinais que as crianças dão e a saber atuar, saber o que fazer e saber quando é necessário recorrer ao médico. Quando é necessário dizer, Luciana, ele está com expectoração outra vez. Ok, então lembra-se que ensinei-lhe a fazer esta técnica, esta e esta, então vai pôr em prática. Se não estiver a resultar, então Tenho mesmo eu que ir ao vou, médico, sim. ou vou eu vai, e a vai tu, lá, sim. ou se houver outros sinais indicativos de que não, tem mesmo que ser avaliado pelo médico, ok, faça esse encaminhamento. Pronto. A nível das consultas online, passa muito pelo processo educacional, portanto, online eu não consigo fazer técnicas manuais, claro. Não é? Sobretudo os pais que me procuram para as consultas online querem aprender a prevenir, querem ter este conhecimento, porque conhecimento é poder, não é? Quando nós temos literacia numa determinada área, como é neste caso na saúde, nós temos um poder enorme nas nossas mãos. Conseguimos detectar, conseguimos encaminhar, conseguimos perceber o que é que se passa com o nosso filho, conseguimos atuar sem estarmos constantemente em pânico que agora tenho que dormir à cabeceira dele porque eu não tenho a certeza se ele está a respirar bem, se ele vai dormir bem a noite toda. Não, se nós tivermos conhecimentos, conseguimos estar muito mais tranquilos e conseguimos atuar na altura certa. Portanto, a base de tudo isto, vamos assim dizer, lavagem nasal, não é? O que é isto da lavagem nasal? Lavagem nasal consiste em introduzirmos soro numa fossa nasal. Sim, portanto, nós temos aqui a bendita seringa. A seringa. Mesmo para os bebés é uma assim tão grande? Para os bebés, uma mais pequenina, aqui a quantidade de soro e o tamanho da seringa vai variando consoante as idades. Então um bebê mais pequenino, quantos ml? Essa seringa é de quanto? Esta seringa é de 20. Sim. Um bebê até aos 6 meses, eu recomendo 5 ml de soro. Pronto. Mas depois é o que eu digo sempre aos pais, há aqui sempre uma reavaliação. Se, por exemplo, o nariz do bebê estiver muito congestionado, se calhar em vez de 5, podemos utilizar 7, 10 ml de soro. De forma, qual é o objetivo aqui da lavagem? É nós termos o volume de soro suficiente para que o mesmo entre por uma fossa nasal, percorra toda a cavidade nasal e saia pela fossa nasal contrária. E assim sim conseguimos arrastar todas as secreções nasais de um lado para saírem pelo outro. Basicamente o que tem que acontecer é que quando se injeta o soro, portanto no fundo seria 5 mais 5, não é? Sim, em cada uma, o ranho saia do outro lado. Exatamente. Pronto. Nós vamos agora ver um vídeo, vamos pedir para explicar. E então, estamos agora a ver este vídeo, o que é que estamos a ver? Pode-nos explicar? Neste vídeo estamos a ver um bebê de 6 meses, numa destas visitas domiciliárias de avaliação da criança e ensino, onde estou a ensinar à mãe como fazer a lavagem nasal e a técnica, ou seja, a adaptação correta da seringa à narina da criança, a injeção do soro e depois conseguimos ver então o soro a sair pela narina contrária arrastando as excreções. A posição em que a criança está é fundamental. Portanto, eu ensino os pais a fazerem a lavagem nasal com a criança sentada. É a forma que eles têm mais segura de prevenir a eventual entrada de soro no ouvido, de prevenir que a criança se engasgue, inclinando bem a criança para a frente
injetamos o soro e ele vai saindo naturalmente pela narina contrária, sem escorrer para a garganta. Um dos grandes medos dos pais é que o bebê ou que a criança se engasgue. E isso acontece quando a criança está extremamente verticalizada. Se ela estiver inclinada para a frente e o pescoço fletido, é possível, Não é possível, o pronto. soro E isto não pode-se escorre. fazer com crianças desde logo? Desde o nascimento. Desde o nascimento. Desde o nascimento e é transversal a qualquer faixa etária. Consegue-nos exemplificar também? Já vimos o vídeo, mas Consigo? agora exemplificar-nos aqui também com a Joaninha. Vou mostrar então Acho, aqui acho na que ajuda, Joaninha. são duas maneiras de verem as coisas, não é? Estão a ver a mim, não sou a Joaninha. É só para passarem. Vamos ver aqui a Já Joaninha. estamos a ver a Joaninha. Portanto, habitualmente embrulho as crianças com uma toalha, está bem? Sim. Não só para nós molharmos, mas para os pais conseguirem ter controle sobre o tronco da criança. Está a ver? Ela pode estar... Eu tive o meu filho, agora uma paragem, eu tive o meu filho e tive que fazer-lhe uma vez a câmara expansora e ninguém me ensinou a fazer isso da toalha, que eu tinha um problema enorme, eu estava sozinha em casa, o meu marido não estava e eu não conseguia agarrar os braços dele, ele não me deixava fazer. A toalha facilita. De repente lembrei-me, vou amarrar a criança. Então, por acaso não fiz com uma toalha, fiz com uma manta. Enrolei com a manta para o conseguir prender, para ele me deixar fazer, porque ele não me deixava. Então, tinha que se deixar a câmara, portanto, está a ver, coisas tão pequeninas como essa da toalha. Portanto, aí não molha e também ajuda a ele ficar mais... E ajuda a conseguirmos segurar a criança, sobretudo se for um bebê, um recém-nascido, até... Que tem aquelas cabeças pesadas, não é? Exatamente, Sim. que ainda não tem controle sobre o tronco, não consegue estar sentado. Se nós não os contivermos de alguma forma, não conseguimos fazer lavagem, não é? Disse Vai amarrar, escorregar. mas não amarrei o meu filho, está bem? Eu só precisei de conter, olha, uma palavra tão E mais o conter, é Pronto, verdade. então vamos lá ver. Pronto, que eu já... portanto, imaginem a toalha à volta da Joaninha, a Joaninha encostadinha a mim, a minha mão não dominante vai segurar o rosto da Joaninha. Atenção, não carregamos nos ouvidos da criança, embora pareça, mas não. Seguramos a criança a nível do maxilar, podemos inclinar o nosso tronco para a frente e assim a criança também vem. A ponta da seringa tem que estar muito bem adaptada à narina da criança e vamos introduzindo. 1, 2, 3 e vamos ver todo a sair, o ranho e a limpa-se, sair. não é? Exatamente. E depois faz-se do outro lado. E depois repete-se do outro lado. E isto pode ser feito quantas vezes ou só deve ser feito uma vez por dia? Como é que é isto? A lavagem nasal não tem limite diário. O que é que eu digo sempre aos pais? 3 momentos de lavagem que para mim são imprescindíveis. De manhã, quando a criança acorda, sobretudo antes de ir para o colégio. Quando vem do colégio, porque nem todos os colégios fazem lavagem nasal às crianças e elas acabam por vir sempre com algum ranho. Portanto, assim como se chega à casa, tira-se os sapatos, lava-se as mãos, lava-se o nariz e ou no banho ou antes de irem dormir. Porquê? Porque queremos o nariz desobstruído para elas poderem respirar bem e durante a noite há sempre o acumular de secreções derivado da nossa respiração. E uma pergunta, isto é uma rotina que deve ser feita por todas as pessoas sempre, só por quem tem filhos que têm mais tendência a este tipo de doenças, de problemas? É uma rotina que eu considero que deve ser feita diariamente, por toda a gente, miúdos e graúdos. E porquê é que devemos fazer diariamente? Primeiro, nós respiramos 24 sobre 24 horas, portanto o nosso nariz está sempre em produção. Se queremos prevenir, então temos que fazer a lavagem, não é? Este tipo de lavagem, como viram no vídeo, porque é que ela é boa? Porque nós conseguimos observar toda a secreção nasal a sair. E se observamos o ranho a sair, conseguimos perceber, espera, o meu filho tem o nariz cheio de ranho ou o meu filho não tem nada, está ótimo. Se nós não fizermos esta lavagem diária, nem fomos capazes de prevenir, nem fomos capazes de avaliar se ele está a começar a desenvolver ali alguma inflamação nasal. Portanto, diariamente sim, nós tomamos banho todos os dias, nós escovamos os dentes todos os dias, porque é que não vamos lavar o nariz todos os dias? Mas agora a minha dúvida é o seguinte, há pouco disse que temos que fazer isto nas crianças porque eles ainda não se assoam, ou quando se começam a assoar, assoam-se mal. Mas um adulto já se assoa bem, não é? Sim. Se não se assoa é porque não quer. Os adultos, a maioria deles têm problemas crónicos a nível nasal, rinites, sinusites. Alguns adultos estão medicados, outros vivem anos com sintomatologia. E não basta pôr soro e assoar-se? Podem pôr apenas soro e assoar-se, mas este tipo de lavagem consegue ir mais fundo. Ser muito mais eficaz, sim. E depois, no nosso rosto,
Nós temos os chamados seios perinasais, ou seja, eles localizam-se aqui a nível frontal, aqui nas maçãs do rosto e no interior do nosso nariz. São cavidades ocas que estão conectadas ao nariz e que devem estar predominantemente com ar, apenas, para também ventilar o nosso nariz. O que é que acontece, sobretudo nos adultos que têm rinites crónicas, que têm sinusites crónicas? Estas cavidades estão sempre cheias de ranho, de secreções. O assoar não é suficiente para que elas se movam dos seios perinasais e entrem no nariz para sair. Então a lavagem nasal vai fazer esse papel, vai ajudar a ir removendo toda esta secreção que se vai acumulando. O assoar em pessoas que têm patologia crónica não é suficiente. Portanto, para uma pessoa, vamos então assim dizer, que não tem este problema, deveria o fazer e pode-se assoar e ter este cuidado do soro no nariz, não é? Sim. Pronto. E isso é uma coisa até barata, porque o soro, assim, daquelas coisas grandes, até não é assim uma coisa tão cara. Aliás, a maioria das famílias que têm ajudado, não é? E que fazem consultas comigo, acabam os próprios pais. São raros os pais em que não há um que tenha uma sinusite ou uma rinite. Sim, porque normalmente é hereditário. Sim. Exato, e portanto acabo por tratar, digamos assim, a família completa. E os próprios pais dizem, pá, realmente eu não respirava pelo nariz. E pensei que sim, e afinal... Sim, faz diferença. Não é? Sim, eu também já consegui implementar lá em casa. O filho teve que fazer, não fazemos com a seringa, por isso é que lhe estava a perguntar. Mas o filho não faz... tem que ser exclusivamente com seringa. Sim, o filho faz... Não, ele faz só, ele põe soro e depois assoa-se. Já é crescido também, já, pronto. Mas e tem bastado e deu. Numa criança que não se assoa, este tipo de lavagem acaba por ser muito eficaz. Sim. Mas pronto, ficou aqui a dica. Nós estamos quase a terminar. Queria, por favor, que voltasse a dar os seus contactos e como é que a podem contactar? Podem me contactar através do meu site www.aliviemrespirar.pt. Podem contactar-me através da minha página de Instagram, Luciana_Aliviem_Respirar, através do Facebook da Aliviem Respirar, através do WhatsApp 939530172 ou através do e-mail aliviemrespirar@gmail.com. Muito bem. E Luciana, aqui os últimos conselhos que daríamos às pessoas. Fazer lavagem nasal. Exato, lavem os vossos narizes. Lavem os vossos narizes. Lavem os vossos narizes, aprendam a prevenir, procurem profissionais especializados para vos ajudar. A prevenção está na base da nossa saúde. Temos que mudar este mindset de só tratar, de estou a ficar doente, vou para a urgência. Não necessitamos de encher as urgências. Muitas vezes as urgências estão cheias apenas com situações agudas que eram passíveis de resolver em casa se as pessoas prevenissem. Portanto, previnam, aprendam, sobretudo pais, mães, grávidas, comecem ainda na gravidez. Pois, acho que é algo uma boa ideia, que faz muita falta. Agora que está a tempo, não é? Exatamente. Já tratar disso, de saber isso. Nos cursos de preparação para o parto era algo que eu gostava imenso de ver, ensinar sobre patologia respiratória para as mães, os pais ficarem já um pouco despertos, o que é que pode acontecer, como é que podem prevenir, como é que podem tratar. Portanto, comecem ainda nessa fase a pesquisar, a adquirir conhecimento para serem capazes de tratar, para conseguirem prevenir, para conseguirem atuar quando o vosso bebê dá algum sinal de que alguma coisa não está bem. Exatamente. Muito obrigada, enfermeira Luciana. Obrigada eu. Por esta explicação. Acho que vai tudo lavar o nariz a partir de hoje. Desejamos tudo bom para a Aliviem Respirar e muitos bebés a respirarem bem e crianças. E nós já vamos embora. Ficou aqui uma dica muito importante. Já sabe, não só para bebés, mas também para si. E que se tem patologias, então se calhar usar mesmo esta técnica com a seringa, assim uma coisa mais à séria. Se não, olha, pronto, assou-se, mas vá limpando o nariz ali com um bocadinho de soro. E porque respirar bem é viver, queremos que todos vivam muito bem, então já sabe, respire, seja feliz, viva muito bem e contamos consigo no próximo programa, já sabe, aqui na Curiacos TV, de segunda a sexta, às 15 horas, sempre presentes para trazer conhecimento, companhia, um bocadinho de alegria. Portem-se bem, até à próxima. Tchau, tchau. As lixam de